Sejam muito bem-vindos ao canal Se Posicione. Meu nome é JC, tenho 50 anos, sou formado em Gestão Pública pela Universidade FATEC São Paulo e tenho um curso de cotas e heteroidentificação pela Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. Mas são as minhas vivências profissionais pesquisando sobre políticas públicas de cotas e posteriormente avaliando fenótipos e vivências e fazendo recursos nas bancas de heteroidentificação que foram me dando aí condições de eu fazer esse trabalho com maestria. Para começar a analisar o que está acontecendo, vamos ver o que diz a legislação federal. A política pública de cotas, ela começou a ser incluída no Brasil em 2014 pela Lei 12.990. Essa lei, ela diz o quê? Ela diz que 20% das vagas dos concursos públicos e de universidades públicas seja destinada às pessoas negras. Quem seriam pessoas negras? Seriam as pretas e pardas. Veja bem, em um país com 56% de pessoas pretas e pardas, somente 20% é reservado aí para o sistema de cotas. Então isso quer dizer que todo concurso federal acima de 3 vagas é reservado vagas para cotistas. Lembrando que é sempre arredondado para mais acima de 0,50 e para menos abaixo de 0,50. Bom, gente, eu vou começar esse assunto primeiro abordando o que precisa ficar claro antes de você fazer a opção pelo sistema de cotas. Primeiramente, gente, é preciso prestar atenção que a Lei 12.990 de 2014, ela tem algumas determinações importantes em alguns artigos. No artigo 2º, parágrafo único, na hipótese de constatação de declaração falsa, veja bem, o candidato será automaticamente eliminado do concurso e se houver sido nomeado, o que vai acontecer? Ele ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, mas claro que isso vai acontecer após um procedimento administrativo que lhe sejam segurados o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de suas sanções cabíveis. Então o candidato ele não vai ser excluído automaticamente, ele vai ter todo o direito lá de se defender. Já no seu artigo 8, diz que mesmo que você consiga, veja bem, nota na ampla concorrência, mas a partir do momento que você optou pelo sistema de cotas para negros, vai ser obrigatório fazer o processo de heteroidentificação. Então presta atenção, uma vez que você optou pelo sistema de cotas raciais, não tem como voltar atrás. Você vai ter que fazer o processo de heteroidentificação, ok? E para vocês verem que o negócio é sério, indo mais além, no artigo 11 diz que será eliminado o candidato que a sua autodeclaração não ser confirmada, mesmo que tenha obtido nota o suficiente para a ampla concorrência, independentemente de alegação de boa-fé. Então ficou claro, através desses artigos de lei, que antes de optar pelo sistema de cotas, tenha certeza se você tem o direito e se talvez não seria melhor participar pela ampla concorrência. Bom, gente, a lei determina apenas os fenótipos como único critério, mas muitas bancas estão avaliando também vivências dos candidatos. Principalmente, como eu citei agora, a Sebrasp, mesmo não estando configurado nas leis e nos editais. Aí você vai me falar que, mas no meu concurso ou na banca da minha universidade não fizeram perguntas. Veja bem, são anos fazendo avaliação e recursos para todo tipo de banca. Acompanhei todas as mudanças nos 3 últimos anos. Quando fazem perguntas durante a avaliação e você acaba sendo reprovado, vai precisar usar as suas vivências para conseguir êxito no recurso da banca. Ou seja, é muito importante você estar alinhado tanto nos seus fenótipos quanto nas suas vivências. Possível recurso, eu vou precisar que você já tenha respondido na primeira avaliação
as perguntas de acordo com a sua autodeclaração, para que eu possa ali ver onde foi o erro e consiga reverter esta situação. Diante a tudo isso que eu falei aqui, é fundamental você fazer uma avaliação de fenótipos, vivências e estudar suas chances no judiciário. E tudo isso eu dou aqui para vocês. Porque se você passar antes pela banca, aí fica difícil depois você saber o seu erro ou consertar se de repente você ser barrado. É de extrema importância você saber tudo em relação aos seus fenótipos, segundo, claro, os olhares dos avaliadores da banca. Se eles tiverem dúvidas quanto aos seus fenótipos, eles vão sim partir para as suas vivências. Então é muito importante você saber falar sobre suas vivências. Para quê? Para que a sua autodeclaração não seja considerada falsa. O que está realmente acontecendo nas bancas é isso. Além de ser analisados seus fenótipos, está também sendo analisado suas vivências. E quando você é aprovado ou reprovado? Bom, gente, é reprovado o candidato que não comparece no dia da avaliação ou do horário sugerido. Também é reprovado quem não autorizar a gravar o vídeo, porque tudo lá naquele momento é gravado. E quem também não ter a sua condição como negro validada, ele acaba sendo automaticamente reprovado. Agora eu vou fazer outras considerações que eu acho muito importante e que é fruto de muita pergunta aqui no canal. Por exemplo, se você passa em uma banca de heteroidentificação, é reconhecido como pardo ou preto, e é reprovado numa outra, o que vai acontecer? A incoerência da banca, ela acaba configurando ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Notadamente, por quê? Porque ela fere a identificação de raça do indivíduo, que é, claro, o candidato e destinatário da ação afirmativa de restauração social, cujo espírito, gente, ela se volvida-se à mitigação de desigualdade social e discriminação racial. Então, o que isso quer dizer? Quando uma banca aprovou e a outra reprovou, estabeleceu critérios de avaliação subjetivos não previstos na lei de aferição de identificação de raça. Certamente que, neste caso, o sujeito do direito da ação afirmativa conseguirá sim reverter no judiciário. É só entrar com uma ação. O que acontece com o candidato que tem documento como pardo? Se você tem algum documento como pardo, na banca de heteroidentificação, isso não tem nenhum valor. Mas no judiciário pode sim ser usado como uma das provas para alegar a presunção de inocência. Indo além, caso você tenha esses próximos negros, na banca não tem valor algum, mas no judiciário serve também como prova para ajudar nessa aí presunção de inocência que você vai alegar lá e certamente vai conseguir reverter. Uma outra documentação que ajuda muito, se você tiver prova documental de crime de racismo que você tenha sofrido, por exemplo, boletim de ocorrência, vídeos, mensagem na internet, isso pode ser usado no judiciário e vai te ajudar bastante. Para finalizar, eu quero deixar claro que todas as pessoas pretas e pardas que formam o grupo negro do IBGE, que estão dentro da regra de renda e estudou em colégio público quando se diz respeito a universidades, têm o direito a vagas pelo sistema de cotas. Mas o acesso às vagas não é tarefa fácil. Ressalto que os gastos com advogado e da carteirada com leis e artigos só entra na disputa quando você perder o recurso da própria banca. Então é um erro você pegar um advogado para estar fazendo recurso. Por quê? Porque um advogado ele não tem tanta consciência, tanto conhecimento contra fenótipos e vivências de pessoas pretas. Você precisa estar, sim, pedindo orientação a um avaliador de fenótipos e vivência, que seria o meu caso ou outro profissional. Mas se você no primeiro momento tiver certeza que os seus fenótipos estão de acordo com as regras das bancas e você conseguirá responder muito bem as perguntas, não é necessário você gastar absolutamente nada.
Mas se houver dúvidas, é melhor mesmo que vocês contratem uma avaliação de fenótipos, vivências e judiciário paralela. É muito importante a sua inscrição no canal, não deixem de ativar o sininho, dê like para ajudar, compartilhem com seus grupos e comentem para tirar suas dúvidas e expor a sua opinião, pois conhecimento nunca é demais, é a única ferramenta que ninguém nos tira. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.